noite aos queridos irmãos. Vamos se acomodar no tempo para darmos início ao serviço de adoração ao nosso Santíssimo Deus. Amém? Uma alegria estar revendo os irmãos em número reduzido por conta do decreto, com as distâncias demarcadas, tudo certinho conforme foi combinado e acertado. Que Deus abençoe cada um dos irmãos presentes. Que Deus abençoe o nosso entendimento e conhecimento de Sua Sagrada Palavra, para que sejamos encorajados a falarmos da mesma. Amém? Amém. O pastor Antoniel dizia que para falar do Santo Evangelho de Cristo, basta duas coisas. Uma delas nós já temos, graças a Deus, que é a boca, e a outra é a coragem. Então, avante. Amém? Inicialmente, eu chamo o irmão Neto para nos reger o hino congregacional, que a igreja fique de pé, por favor. Saudar a todos nesse momento, boa noite. Boa noite. Vamos louvar ao Santíssimo Deus com o hino Os Que Confiam, de 451 do cantor cristão. Fiquemos de pé, por favor. E louvemos a Deus. Ceifeiros da seara santa, sois poucos débeis sois, porém é forte o vosso mestre. Avante, avante, pois os que confiam no Senhor obterão
Amém. Podem sentar, irmãos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 13. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 13. Assim está escrito na Santa Palavra de Deus. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que essas sagradas palavras, irmãos, entrem em nosso coração, mente e vida, e que não apenas fiquem em cada um dos irmãos aqui presentes e dos que nos ouvem, mas que a gente possa ter coragem e externar para todo aquele que está aprisionado ou na falta do conhecimento ou na cegueira das religiões. Amém? Abrindo quadros especiais, eu convido o irmão Samuel para deixar uma porção da palavra de Deus. Boa noite, amados irmãos. Gostaria que abrisse as nossas Bíblias em Salmos. Salmos capítulo 1, versos de 1 em diante. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Dando continuidade, convido o irmão Zico para deixar uma porção da palavra de Deus. Boa noite, irmão. Com alegria que estamos na casa do Senhor, né, para falar da palavra de Deus, né, cada vez mais para fortalecer na palavra, que é o único caminho, né, de salvação, é crer na palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje deixarei a palavra do Senhor, que se encontra em 2 João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o 4. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 4.
Está escrito na palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém? Amém. Crendo na palavra do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Como diz as Escrituras, o único caminho, né? É Jesus Cristo, é crendo na palavra dele. Não há nada e nem ninguém, né? Acima, né, do Senhor Jesus Cristo. E que possamos, né, continuarmos pedindo a Deus saúde, né? A todos nós, a todas as pessoas, clareando os nossos caminhos e se afirmando cada vez mais na palavra do nosso Salvador. Amém? Amém. Dando oportunidade, eu convido novamente o irmão Neto para fazer um especial. O hino 278, do cantor cristão, cantai. O meu coração sofredor, descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor, do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os astros esparsos no céu, da lua nubrando o clarão, eu leio poemas de Deus, que outorga aos contritos perdão. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e cantos celestes escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os males do mundo ouvidei, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai, no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Amém.
Amém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, texto muito conhecido, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim está escrito na palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Então temos nosso depósito garantido no sangue do nosso querido e sagrado Jesus Cristo, e através desse depósito de confiança temos a certeza de salvação eterna de nossas almas. Porque sabemos que aqui tudo é perecível, inclusive a gente. Nós sabemos que após essa passagem aqui vem o que é eterno. Tem os dois lados, céu ou inferno. Céu é apenas o caminho, Jesus Cristo. Inferno tem várias opções. Fica você ouvinte, você irmãos presentes, os que estão assistindo pela internet, para decidir tomar a decisão sábia pelo caminho da paz que apenas Cristo dá. Ele consumou naquela noite da cruz. Amém? Amém. Dando continuidade, convido novamente o irmão Neto para novamente reger o hino congregacional. A igreja fica de pé e está dando a oportunidade de ouvir os dízimos e ofertas. Amém? Louvaremos a Deus, irmãos, com o hino 439, oração pela pátria. Louvemos a Deus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida,
reverência dos dízimos e ofertas. Amém. Poder sentar, irmãos. Mais uma vez, uma grata alegria estar à frente do serviço de adoração ao Santíssimo Deus. Feliz em estar revendo os irmãos, todos com saúde, gozando da mais perfeita paz que apenas Jesus Cristo dá eternamente. Amém. Convido agora o pastor Dias, que irá ministrar a palavra, e que ela seja impregnada em nossa mente, corpo e vida, e que externemos a mesma no nosso cotidiano. Não sejamos crentes dentro do templo e lá fora outra coisa. Sejamos crentes aonde quer que andemos. Amém? Com dignidade, de cabeça erguida, porque o irmão pode não estar vendo as suas ações fora do templo, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então que deixemos um bom testemunho onde quer que passemos. Amém? Amém. Boa noite, amados irmãos. Salve Deus, a nossa pátria, nossa terra do Brasil, não é verdade? Vamos estar orando ao nosso Deus, que Ele esteja cuidando da nossa terra varonil. Eu quero compartilhar com os amados irmãos um pedido de oração por um senhor chamado Edson. Ele encontra-se enfermo e ele é frequentador de uma igreja batista independente em São Paulo, mas não tem estado firme. O pessoal pede oração pela saúde dele, ou pela conversão se ainda não for salvo, e sendo já um salvo que possa se firmar na igreja. O nome dele é Edson. Peço aos irmãos que estejam orando por ele. Amém? Peço também aos irmãos que continuem orando pelo irmão Sérgio, filho do irmão Hélio, que foi diagnosticado com Covid, mas graças a Deus está bem, né? A família está bem, graças a Deus estão todos tranquilos. O tratamento deve terminar na próxima quinta-feira, não precisou ser internado, e estejamos orando para a honra e glória de Deus. A possibilidade do filho dele, Eduardo, já ter tido sem sintomas, e também um outro rapaz que namora com Débora, filha dele, que teve também sem nenhum sintoma, sem nada de sintomas. Isso, estejamos orando para que essa doença, essa pandemia passe, e principalmente tem um problema muito maior do que a doença, ou tem doenças matando mais do que a Covid, né? Por exemplo, aquele mosquitinho, né, que nós chamamos de mosquitinho da dengue, né? Ele está gerando uma verdadeira epidemia no Brasil inteiro, está matando mais, ninguém vê absolutamente nada. Pelo contrário, a gente vê pessoas torcendo para que pessoas mortas sejam diagnosticadas com Covid, porque há uma pressão muito grande contra a nossa terra do Brasil, contra o nosso país, não é? Essa é uma coisa tão estranha que o irmão John Lennon hoje fez uma postagem na página dele do Facebook, fazendo uma espécie de oração pelo Brasil, alguma coisa assim. O irmão poder me refrescar a memória, foi um gigante por natureza. O irmão botou no Facebook dele gigante por natureza, a respeito do Brasil, e alguém se sentiu ofendido por isso, né? Porque o irmão disse que o Brasil é um país gigante pela própria natureza. E isso não foi nem ele que disse, né? Ele apenas citou alguém, para vocês entenderem o nível de desconhecimento, de falta de escolaridade dos mestres das academias, não é? Então, realmente devemos orar a Deus para salvar a nossa terra do Brasil. Amém? Estejamos orando nesse sentido. Amados irmãos, peço também oração por todos os trabalhos da igreja, que Deus fortaleça cada um na fé e no conhecimento de Cristo. Lá da Bahia veio boas notícias, né? O irmão colocou no grupo WhatsApp
a congregação lá estar no ponto de baterem a laje, ou seja, já está toda escorada, as peças já estão colocadas no lugar certo, né, as lajotas, e falta a concretagem que será feita pela graça de Deus no próximo sábado. Estejamos orando por aqueles amados irmãos ali, amém? E orando pela família de cada um membro congregado da igreja, por cada uma das famílias aqui representadas e também por salvação de almas, amém? Que Deus esteja nos abençoando. Orem também uns pelos outros no que diz respeito ao sustento do dia a dia de cada um, porque existem muitos pontos de trabalho sendo fechados e isso toca muita gente, certo? Então vamos orar nesse sentido, porque o desemprego já estava num nível acelerado, o Brasil herdou isso, e o ano passado o governo conseguiu fazer com que houvesse um pequeno aumento, muito pequeno, por sinal. E agora houve uma queda muito grande, então devemos orar por isso e estar atento às pessoas que nós amamos, ou até um vizinho. De repente nós podemos muito pouco ajudar alguém, né? Muito pouco nós podemos ajudar alguém, e se o fizer, não faça como fazem alguns, não é? Eu achei uma coisa interessante, colocaram no Facebook uma igreja que doa umas cestas básicas, e aí filmaram e colocaram aquilo tudo. Quando você faz algo por alguém, você não precisa tornar aquilo conhecido absolutamente de ninguém, amém? Se você está fazendo por causa da palavra de Deus, não é? Nada de fazer promoção pessoal, ou seja lá de quem for, certo? Porque ajudou ou porque pretendeu ajudar alguém. Deus nos livre de tal mazela, amém? Feito tais considerações, eu peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias para Romanos capítulo 1. Eu não vou ler o texto que o irmão John Lennon leu, eu vou ler um texto mais adiante. E hoje nós vamos dar prosseguimento a um tema que nós iniciamos semana passada, que é a visão de Deus para todas as coisas, ou a visão de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus pensa vale para tudo, amém? Aquilo que Deus pensa vale para tudo. Nós estamos experimentando isso aqui na escola dominical, quando nós estamos ensinando como educar o seu filho no lar, não é isso? Segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus serve absolutamente para tudo, para todas as coisas, para todas as situações, e nós vamos continuar aqui hoje à noite falando sobre esse assunto. Visão de Deus para todas as coisas. Eu peço aos amados que abram para Romanos capítulo 1, versículo 21, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Que Deus aplique o texto lido em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. Meus amados irmãos, nós estamos falando da visão de mundo que Deus tem e que Deus nos dá através da sua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia certo. As crianças podem sair com a professora. Vejam bem, nós estamos falando da visão de Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, a maneira que Deus vê as coisas, a maneira que Deus diz que as coisas são. E isso envolve ensino, envolve leis. Por exemplo, na Bíblia tem uma lei bem interessante, que cada espécie produza conforme a sua espécie. Isso é algo que você pode experimentar, você pode ir lá, isso é ciência, você pode ir lá na sua casa, plantar feijão e cuidar do pé de feijão, e você vai colher feijão. Se você o fizer com milho, você vai colher milho. Se você o fizer com melancia, você vai colher melancia. Se você o fizer com carrapicho, você vai furar os seus pés e as suas mãos, certo? E se quiser uma furada maior ainda, plante cabeça de touro, certo? Se você plantar cabeça de touro, não pense que vai colher milho e feijão,
certo? Então as coisas da Bíblia elas são bem definidas. E o que eu estou dizendo aqui, qualquer um de vocês pode testar em sua casa. Pode experimentar em sua casa e em 3 meses você vai ter um resultado, se você plantar milho ou feijão. E dependendo da espécie, do tipo de feijão, você vai colher até antes disso. Você vai chegar a essa da prova. Então a Bíblia é definida. A Bíblia é definida. Mas o nosso texto aqui diz o seguinte: que o homem criou uma visão de mundo para ele. E nessa visão de mundo criada pelo homem, não deram glórias a Deus, nem lhe renderam graças. Ou seja, deixaram Deus de fora, deixaram a Bíblia de fora. A Bíblia não serve. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro religioso. A Bíblia é um livro qualquer. Não, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ao deixarem Deus de fora, aconteceu algo muito interessante no interior do homem, naquilo que a Bíblia chama coração. O seu coração insensato se obscureceu. Nós já vimos aqui recentemente que o coração é enganoso, que o coração é de todos os órgãos do ser humano mais enganoso. Então esse coração enganoso, esse coração que já é insensato, ele se obscureceu, ele ficou pior ainda. Bom, mas nós precisamos entender algo nesse assunto que nós estamos falando, que é a visão de Deus sobre todas as coisas. É que quando nós falamos de visão de mundo, e no caso de visões de mundo, as visões de mundos do homem e a visão do mundo de Deus, nós falamos de coisas, de questões relacionadas exatamente ao coração. Foi no coração insensato do homem que houve esta negação de Deus, certo? Seria mais fácil se nós entendermos a amplitude da palavra coração, se nós a conhecermos da maneira bíblica e como ela se coloca dentro de todos os níveis do conhecimento e do sentimento humano. Nós vamos observar algumas coisas aqui em relação a isso. A palavra de Deus dá uma diferença, trata com muita diferença, trata com muita descrição o coração. Se todo mundo, se todas as pessoas do mundo carregasse na sua cabeça, desse o mesmo peso que as Escrituras dão ao coração, muita coisa seria diferente. Então, quando nós falamos de visão de mundo, nós não falamos daquilo que está fora de você, mas nós falamos daquilo que está dentro de você. Nós falamos do retrato, da cena, da paisagem que você observa da sua janela. Quem entende bem de visão, o irmão John Lennon, porque ele entende as coisas a partir do ângulo da fotografia. E nós estamos observando aqui as coisas vistas do ângulo de Deus. As coisas vistas da maneira de Deus. Nós vamos ver hoje à noite aqui, dando continuidade àquilo que começamos semana passada, exatamente isso, o ângulo que Deus faz registro fotográfico. E nós vamos ver que o ângulo pelo qual Deus faz o registro fotográfico é diferente do meu ângulo. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, certo? É muito importante a gente entender isso. Então vamos olhar algumas coisas em relação a coração. O conceito bíblico inclui as noções de sabedoria, de emoção, de desejo e vontade, de espiritualidade e intelectual. Então veja bem, são áreas do homem. Você tem sabedoria, você tem emoção, você tem desejo e vontade, você tem espiritualidade e você tem intelecto. Todos os homens têm tais coisas. Quando você não tem sabedoria, no lugar da sabedoria está lá algo ligado à sabedoria. Falta de sabedoria. Em outras palavras, tolice. Então você é um tolo. Você age como um tolo.
porque falta de sabedoria, mas a área está lá, o local está lá, só que você, por não temer ao Senhor, não a alcançou, ok? Mas vamos ver Provérbios capítulo 2, versículo 10, Provérbios 2, 10. O que está escrito em Provérbios capítulo 2, versículo 10, para que nós possamos entender que existe uma coisa chamada sabedoria, e esta coisa está relacionada ao homem. A palavra de Deus diz no versículo 10: pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Quando a sabedoria entrar no teu coração, preste atenção, a sabedoria está relacionada ao teu coração. Agora, quando a sabedoria entra no teu coração, enquanto ela não entra, nós somos tolos, certo? Então, a sabedoria está relacionada ao coração. Então, quando nós falamos de uma visão de mundo relacionada a Deus, ela tem que estar em nosso coração. Se a visão de mundo de Deus não estiver em nosso coração, tem uma outra visão no lugar dela, e nós estamos cometendo idolatria. Nós estamos colocando algo no lugar que deveria estar a palavra de Deus. Então, preste atenção, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o conhecimento, o aprender de Deus, o aprender sobre as leis de Deus, o aprender sobre as coisas criadas por Deus, o aprender, o conhecer. O tolo não quer conhecer. O tolo diz: eu não aprendo mais, eu não conheço mais, isso não me interessa, eu já sei. Eu já tenho a minha maneira de pensar, eu já tenho a minha religião, eu já tenho o meu time. Tem algo muito burro, muito popularizado. Dizem os tolos que não se discute futebol, que não se discute religiosidade ou espiritualidade e que não se discute política. Né? As pessoas dizem isso, mas esses são os assuntos que mais se falam. Mas as pessoas não os tratam com razão, com intelectualidade. Então, tá o povo sendo explorado no esporte, tá o povo sendo explorado na religião e tá o povo sendo garfado na política. O povo sendo garfado na política. Bom, mas nós já vimos aqui que Deus relaciona a sabedoria com o teu coração. Nós vamos para Êxodo capítulo 4, versículo 14. Êxodo 4 e 14. E nós vamos ver que Deus relaciona a sabedoria, que Deus relaciona as emoções ao teu coração. Que Deus relaciona as emoções ao coração. Êxodo capítulo 4, versículo 14, dito está, Êxodo 4, 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Aí está a alegria, as emoções, elas estão relacionadas ao coração, ao seu sentimento de alma, ao ser interior, o homem interior, a sua alma, o seu espírito. E então Deus diz que Arão, ao ver Moisés, ele ia ter uma alegria vinda de dentro do seu coração. Aquilo que nós dizemos aqui, que nós cremos em Deus de dentro para fora e não de fora para dentro.
Quem crê em Deus de fora para dentro são os adeptos da religião. Quem crê na Bíblia crê de dentro para fora. Então a alegria de Arão ao ver a Moisés, ela não foi externa, ela foi de dentro para fora. Então está biblicamente provado que as emoções são instrumentos, ocorrem dentro do coração, está dentro do homem, está dentro do homem. Vamos para a segunda Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 18, 2 Crônicas 29, 18. Eu errei a referência, irmãos. É 1 Crônicas, desculpa. 1 Crônicas. 1 Crônicas. Primeiras Crônicas, capítulo 29, 18. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nosso Pai, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. Pensamentos e vontades. Pensamento está dentro do homem, o pensamento, a vontade. Você não pensa com as suas extremidades. Você não pensa, você pensa com o seu interior, está dentro de você. O pensamento é aquilo que emana de dentro de você. Você pode receber informações externas, mas a formulação do pensamento, ela procede de dentro de você. E os seus pensamentos são seus pensamentos. Nós vamos ver mais adiante alguma coisa sobre noção bíblica de propriedade privada, e você vai perceber que propriedade privada, ela ultrapassa os limites do bem material e ela toca exatamente a esfera do pensamento, daquilo que você pensa. Então, os pensamentos dos homens, as vontades dos homens está relacionada com o coração. Então nós já vimos sabedoria, nós já vimos emoção, desejo e vontade. Vamos ver espiritualidade. Atos capítulo 8, versículo 21. Atos dos Apóstolos 8, 21. Nós temos aqui uma situação de um camarada que quis comprar os dons de Deus por meio do dinheiro. Estava no tempo errado esse camarada. Se fosse na contemporaneidade, ele ia arrumar muita coisa com dinheiro. Mas não de Deus. E não numa igreja de Deus. Mas veja bem, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O coração daquele camarada não tinha uma espiritualidade reta diante do Senhor. Ele achava que as coisas do Senhor podiam ser alcançadas por meio material, podiam ser alcançadas por dinheiro, e não é isso. Quando nós falamos de uma visão de mundo de Deus, nós falamos de algo que sai de dentro. Então nós vimos aqui que na área espiritual, todo homem é um ser espiritual, todo homem é um adorador nato. Todas as tribos do mundo têm adorador. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram uma sociedade indígena, e essa sociedade indígena tinha uma organização política, e essa sociedade indígena tinha quem como líderes dessa sua sociedade?
um cacique e um pajé, um líder político e um líder religioso. Isso é fato em todas as tribos. Quando você estuda antropologia em qualquer parte do mundo, você encontra esta verdade. Mas aí quando você chega na contemporaneidade, na pós-modernidade ou até mesmo na modernidade, você encontra um cara que está com o coração obscuro e ele diz não há Deus. Aí ele diz não há Deus, então eu estou livre da adoração. Ele adora quem? Ele adora os outros homens. Os homens forjados na barra da saia, da cabroeira do humanismo, eles adoram homens, eles não adoram Deus, nem algum outro tipo de Deus, eles adoram homens. É o que a palavra de Deus diz, adoram homens. Agora vamos ver a parte intelectual. Romanos capítulo 1, versículo 21, nós já lemos, mas leremos novamente. A palavra de Deus diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Gente, olha o que a palavra está dizendo: tendo conhecimento de Deus. É simples juntar 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Não adianta criar uma teoria do absurdo. Só existem coisas criadas porque temos um Criador. Isso é o óbvio dos óbvios. É a coisa mais óbvia possível. Só existem coisas criadas porque alguém fez. É interessante que as pessoas chegam aqui nesse templo e dizem: quem fez? Quem levantou as paredes? Foi o irmão Maciel. Quem fez essas grades? Foi Cabra Macho. Quem fez essa estrutura? Quem botou essas telhas? Foi Antônio. É interessante. Uma coisa simples como essa aqui, cada parte teve alguém que fez. Agora olha a complexidade da criação e aconteceu do nada. Pelo amor de Deus, devemos acordar. Então, meus amados, a palavra de Deus, em suma, em termos bíblicos, o coração é o elemento definidor central da pessoa humana. O coração usando o termo bíblico, o coração é o elemento definidor central da pessoa humana. Portanto, em uma visão de mundo, ou qualquer visão de mundo, vai estar localizada dentro do indivíduo. Em outras palavras, no coração de cada indivíduo. O compartimento central de operação de todo ser humano. O compartimento central de operação do ser humano é o que a Bíblia chama de coração. De coração. E é essa área do coração que envolve todos esses pontos aqui abordados: sabedoria, emoção, desejo, vontade, espiritualidade e intelecto. Todas essas áreas estão relacionadas com a individualidade, ela está dentro do indivíduo. E esse indivíduo é quem? Esse indivíduo foi feito à imagem e criação de Deus. Feita a introdução, nós vamos olhar algumas coisas aqui. Quando nós falamos a respeito desse assunto, nós devemos entender que temos a visão de Deus, que é o centro, é o título da nossa mensagem: visão de Deus para todas as coisas. Bíblia. Quando reflito a respeito de onde eu vim e para onde eu vou, de onde veio a raça humana e para onde vamos, quando eu olho para a minha vida ou olho para a própria humanidade, para onde eu estou indo, para onde a humanidade está indo, minha visão de mundo está expressando uma história. Quando eu sei, quando eu tenho conhecimento, que é o conhecimento que vocês têm, que é o conhecimento que está na Bíblia. A Bíblia explica de onde eu vim e para onde eu vou. A Bíblia explica de onde você veio e para onde você vai. E somente a Bíblia explica isso. Somente a Bíblia explica. Essa é a razão da grande esperança. Bom, mas dizer que a Bíblia explica e não dá, pelo menos um texto da Bíblia, vamos até
João capítulo 3, versículo 36, João 6, 36, definindo o ângulo fotográfico de Deus sobre para onde você está indo, para onde eu estou indo, para onde vai a raça humana. Isso que é história, certo? Não é alguém diz, não, mas isso é Bíblia, a Bíblia não é comprovado. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, a palavra de Deus, ponto. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus. A palavra de Deus, e nós vamos ver, diz que nós somos criados. Então a palavra de Deus diz que nós temos eternidade. E essa eternidade, ela é com Deus ou sem Deus. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Céu ou inferno, inferno ou céu. Ou você está indo para o céu ou você está indo para o inferno. Só tem essas duas opções. Então, quando nós falamos do ângulo, lembra aqui de Monte Oleno, até fazendo, do ângulo fotográfico de Deus, na foto tirada por Deus, só tem essas duas realidades: céu e inferno. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. Ou fica boa ou sai para ser queimada. Então veja bem, simples de entender. Então, quando nós falamos da visão de mundo de Deus, a explicação é essa: você é criatura de Deus e você tem dois caminhos. Você está indo em você tem duas direções e você está indo em uma delas. Você está indo para o céu ou você está indo para o inferno. Tem o que discutir? Não, é a palavra de Deus. Mas tem meio termo? Não, é a palavra de Deus. Essa é a história. Bom, mas nós temos aí do outro lado o chamado humanismo. O humanismo é algo que nós vamos estudar mais adiante. Humanismo, vamos estudar um pouco sobre o humanismo. O que pretendem os humanistas desde o princípio. Essa palavra humanismo parece uma palavra boa, não é? Mas essa é uma palavra carregada de muita ruindade e muita mortandade, muitas causas maléficas. Muitas pessoas morreram por causa disso, mas eu não vou tratar disso passo a passo hoje. Mas nós vamos falar de humanismo. Hoje o humanismo ele é representado quase que maciçamente pelos progressistas. Lá atrás a gente podia dizer que os humanistas tinham os positivistas e os marxistas, os camaradas da dialética, certo? Agora, ambas as teorias elas são humanistas e são falhas. O que diz, qual é a base do positivismo? O positivismo diz que o homem é bom e que se você der as condições perfeitas para ele, ele vai ser cada vez melhor. Dessa perna vem a teoria absurda que a educação resolve tudo. A educação, o letramento resolve tudo. Você acha que aquela turma que está lá em Brasília, que aquela turma não tem letramento? Você acha que aquela turma não tem letramento? Meu amigo, acorda, certo? Então, a educação não é a solução. A solução é direito de propriedade privada. Isso sim resolve o problema. Mas nós vamos olhar aqui. Quando nós falamos de humanismo, hoje nós vamos ver quase que maciçamente, quase que a totalidade dos humanistas, eles são progressistas, ok? Uma história contada pela ciência, que principia com Big Bang e prossegue pela evolução do cosmos, a formação das galáxias, estrelas e planetas, surgimento da vida na Terra e sobre o seu desaparecimento à medida que o universo se desvanece. Ou seja, a visão de mundo humanista, ela é trágica em si mesma, ela é factoide, ela é mentirosa. Nada começa no caos, nada começa por acaso, nada acontece por acaso. Então, para eles, houve uma explosão e na explosão surgiram as coisas. Bom, mas se você para e pensa, você já viu uma explosão? Você já viu uma explosão?
Você já viu explodindo um prédio ou alguém explodindo uma rocha? O que é que acontece? A rocha está lá bem perfeitinha, os camaradas perfuram, colocam dinamite e explode. Quando explode, vai um pedaço de pedra para todo lado, sem ordem alguma. E as coisas criadas, elas são ordeiras. Mas só de forma bem resumida, dizendo, a história é contada pelos humanistas, ela é pseudicamente científica. Por quê? Porque ela não tem prova. E se não tem prova, não é ciência, é teoria. Então, Big Bang é teoria, evolução é teoria, formação da galáxia dentro da previsão evolutiva é factoide. Aí, surgimento da vida na Terra, na visão humanista, é factoide, certo? E o desaparecimento à medida de que o universo se desvanece, enquanto que a visão do mundo de Deus diz que o homem tem alma, tem espírito e que jamais se acaba e jamais se acabará. Bom, voltando à Bíblia, o que ensinam os bíblicos, os crentes. Os crentes contam a história da criação, da queda, da redenção e da glorificação. Certo? Nós falamos isso aqui semana passada, mas eu quero dar alguns textos para cada uma dessas coisas. A palavra de Deus fala da criação. Deus diz que as coisas não aconteceram numa explosão, Johnny. Tu já jogasse a câmera para cima, esperou ela cair no chão para sair uma boa foto? A irmã, quando está tirando lá os pedidos da Avon, já jogou tudo para cima e esperou que caia tudo lá no e-mail bem direitinho. O irmão, quando está coordenando o serviço de pintura de um prédio, joga a tinta para cima e manda o povo correr e a tinta tudo encosta lá, é assim? Não é assim, não é assim. O irmão Beck, quando está fazendo lá uma peça, ele pega assim o crime, o cara, esse aqui é o crime, joga o crime, pega o livro de direito aqui, joga para cima e cai em cima da mesa dele lá, já uma defesa pronta. Isso não existe, isso não existe, isso é loucura. Nós temos aqui paredes e cada parede dessa é composta de tijolo sobre tijolo de forma organizada. Então nós falamos de criação, o crente fala de criação e o crente não fala de milhões e milhões de anos. E os crentes não falam em feijão galopando do México para a América do Sul para ser domesticado. Certo? Em absoluto. Crente não fala isso. Crente diz, Deus criou. E Deus colocou o jardim e Deus disse que os homens comessem de tudo que tinha lá no jardim. Provavelmente tinha feijão, né? Vamos adiante, certo? Vamos adiante. Criação. João capítulo 1. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Olha só o que é que a Bíblia diz bem direitinho. A Bíblia explica, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo fez todas as coisas. Jesus Cristo, você é crente? Jesus Cristo fez todas as coisas. Você não é crente? Jesus Cristo fez todas as coisas. Mas você pensa diferente. Problema seu. Isso não é um problema meu. Era problema meu, sabe quando? Quando eu vi tomando cachaça e achando que tinha disco voador, né? Certo? Imagina se eu tivesse encaminhado para as veredas das drogas. Quanto maluco eu não seria, não é? Certo? Quanto maluco eu não seria se eu já não tivesse morrido. Então veja bem, naquele tempo era um problema meu, porque eu não acreditava no que a Bíblia diz. Mas hoje, se você não é crente, é um problema seu, não é mais meu. O meu problema eu já resolvi com o meu Deus. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala da criação. Coloca lá no teu coração, o crente crê na criação, na queda, na redenção e na glorificação. Aqui na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí se você ler Gênesis 1, você vai ver que Deus fez todas as coisas. E dentre todas essas coisas, Deus fez o homem.
E quem veio de manhã e quem acompanhou na internet o estudo de manhã, viu que nós tratamos muito bem desta questão da criação do homem, que Deus fez algo muito especial e diferenciado em relação ao homem. Ele criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém? Ele criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Bom, nós vamos ver queda. O homem caiu. O homem caiu. Gênesis capítulo 3. Versículo 6 diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, conhecendo que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Aqui nós temos um relato da queda. O homem caiu. O homem caiu, o homem tornou-se pecador, o homem perdeu a regalia, o homem foi expulso do jardim, entrou ali a morte. Deus tinha dito ao homem que não comesse do fruto daquela árvore, porque se comesse morreria. O homem desobedeceu, e aí entrou a morte, e aí entrou a tragédia, e aí entrou a maldição. Nós temos aí a queda. Vamos até Romanos. Por favor, vamos até a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós vamos ver algo interessante também na Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, a palavra de Deus diz: não foi assim, versículo 15, melhor dizendo, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre todos. E não é assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Presta atenção, a queda trouxe a morte, a queda trouxe a condenação. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o crente fala de criação, o crente fala de queda, certo? O homem, Deus criou um homem perfeito. Isso é a visão, é o ângulo fotográfico da câmara de Deus. É como Deus vê as coisas. Deus criou o homem caiu, e o pecado trouxe a morte, e o homem estava perdido. O salário do pecado é a morte. Aí nós temos a redenção. Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, por favor. No versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então os crentes falam da redenção, que em Cristo há redenção, que Cristo trouxe a redenção, que Cristo nos dá a redenção, que Cristo pagou pelo nosso pecado, que o pecado que nos conduzia ao inferno foi colocado sobre ele, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele maldito madeiro, onde ele foi feito maldito por nós. Efésios capítulo 1, versículo 7.
Diz o seguinte, falando de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O crente fala, olha, Deus criou, o homem caiu e Jesus redimiu, amém? Olha como é fácil, Deus criou, o homem caiu e Jesus redimiu, amém? É simples. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Colossenses 1, 14. Diz o seguinte, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você foi remido, amém? Você foi remido, você que crê em Jesus foi remido, e o mundo inteiro pode ser remido se crê em Jesus como único e todo suficiente Salvador. É crer em Jesus, é confiar em Jesus, é recebê-lo como Salvador pessoal. É isso que nós precisamos fazer, é isso que o crente precisa. Bom, meus irmãos, então nós temos a queda, nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção, mas nós temos também a glorificação. Você está redimido, mas você não está ainda glorificado, mas nós seremos glorificados, amém? Nós seremos glorificados. Vejamos o que nos diz a Santa Palavra de Deus no capítulo 8, versículo 23 da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 23. Vem falando que a criação geme, esperando a redenção, e diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, amém? Amados irmãos, seu corpo será glorificado, o seu corpo será igual ao corpo de Cristo, nosso corpo será igual ao corpo de Cristo, um corpo glorioso, para estar eternamente com Deus, amém? Isso chama-se redenção. Então bora lá comigo, o crente diz, Deus criou, o homem caiu, Jesus remiu, e Deus nos glorificará, amém? Deus nos glorificará. Mas temos mais dois textos para ver sobre glorificação. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da... Qual é? Para o dia da... Eu não vi. Para o dia da redenção, amados irmãos. Não vamos entristecer o Espírito de Deus. Ele é nosso selo, ele é a garantia da nossa redenção, amém? Quem garante que você estará na glória é o Espírito Santo, amém? E mais um texto para a gente fechar essa sequência. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. A palavra de Deus diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Bendita a esperança, estamos aguardando Jesus. Nós não estamos esperando a morte chegar, nós não estamos esperando a morte chegar, nós não estamos esperando a tragédia, nós estamos esperando o som da trombeta e estaremos naquele dia nos reunindo para sempre com Cristo. Esta é a bendita esperança para a honra e glória tão somente de Deus. Então, meus amados irmãos, preste bem atenção, guarde isso, que isso é o contraponto que você tem contra os progressistas, contra os humanistas, certo? Deus criou, o homem caiu, Deus remiu e Deus glorificará, amém? Amados irmãos, é uma história... Falar dessa história da Bíblia, falar desta história que os crentes devem contar, diz o seguinte, é uma história real, é uma história que envolve o nascimento, é uma história que envolve a morte e a ressurreição de Cristo, constitui-se
assim o fundamento central. Quem é o fundamento da nossa fé? Jesus Cristo. Paulo colocou como firme fundamento da nossa fé Jesus Cristo. Jesus Cristo é o firme fundamento da nossa fé. Vamos até Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. Essa história de Cristo é magnífica, essa história de Cristo é perfeita, essa história de Cristo é maravilhosa. E olha o que diz, Efésios 2,17: e vindo ele, evangelizou paz, a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? Esse é o nosso fundamento, meus irmãos. Esse é o nosso fundamento. O fundamento é Cristo, o fundamento é Cristo, envolve o nascimento, envolve a morte, envolve a ressurreição do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Meus amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo, ele nasceu, e o seu nascimento é uma razão de grande alegria, porque ele trouxe salvação a todos aqueles que creem na sua pessoa, a todos aqueles que creem nele como único e todo suficiente Salvador. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu, o registro do nascimento milagroso de Cristo encontra-se em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu vou ler somente o versículo 7, diz: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui está o nascimento de Cristo. Vocês conhecem todo o contexto do nascimento de Cristo. Ele nasceu milagrosamente. Então, quando nós falamos disso que cá estamos falando, quando nós falamos da visão de Deus, envolve que Cristo nasceu milagrosamente, que Cristo viveu milagrosamente, que Cristo morreu milagrosamente, que Cristo ressuscitou milagrosamente e que Cristo subiu ao céu milagrosamente. Ele morreu por causa do meu pecado e ele ressuscitou para a minha justificação. Ele morreu por causa do seu pecado e ele ressuscitou para a sua justificação. Creia nele, creia em Cristo. Meus amados irmãos, o alicerce sobre o qual vivemos é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Portanto, é importante observar que nossa própria visão enquanto crentes, às vezes está desconectada com a visão de Deus. E o que nós estamos propondo com esta série de estudos é pensarmos dentro da caixa de Deus, é olharmos pela luneta de Deus, é termos o ângulo da foto de Deus. Vocês estão entendendo? É estarmos conectados dentro da perfeita vontade de Deus, é que o nosso coração pertença ao Senhor, é que a nossa vontade pertença ao Senhor, é que o nosso intelecto pertença ao Senhor, que todas as coisas que diz respeito a nós seja vista do ponto de vista de Deus, e que todas as coisas que existem no mundo seja visto dentro desta ótica de Deus criou, o homem caiu, Jesus redimiu e Deus glorificará. Amados irmãos, devemos ter uma convicção para podermos responder positivamente. Quem está no comando deste mundo é Deus? Ou somos os homens? Ou somos nós? Quem no fim das contas está mandando? Deus ou os seres humanos? Ou será que é ninguém? Nós somos um barco à deriva que não tem um comandante. Meus amados irmãos, eu afirmo sem ter medo de errar: Deus é o Senhor de todas as coisas. O homem é rebelde, o homem
rema para longe de Deus. O homem foge, o homem se esconde. Quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu. Mas Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, que o nosso coração esteja aos pés do Senhor, para a honra e glória somente de Deus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar com uma breve oração.